E aí, beleza, beleza? Na aula anterior, eu falava de uma situação interessante de ambiguidade sintática. A ambiguidade sintática é estrutural. E na aula passada eu falava daquelas situações em que você tem substantivo abstrato e logo na sequência uma estrutura iniciada pela preposição de. Nesses casos, muitas vezes, você não sabe se essa estrutura que começa com de é adjunto adnominal ou se é complemento nominal. Eu falava sobre isso, você lembra? Eu falava sobre isso para você. E quero fazer mais 2 aulas sobre ambiguidade sintática. Esses momentos são muito importantes. Porque, por exemplo, nessas 2 aulas, esta e a próxima, eu quero falar um pouquinho sobre função sintática do adjetivo. E por que esse tipo de aula é muito importante para você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular? É que na gramática ou na apostila, você encontra adjetivo no módulo, num capítulo. Adjunto adnominal em outro capítulo. Predicativo em outro capítulo. E nesse tipo de aula eu junto tudo, porque cai assim, cai misturado. É um dos grandes problemas, aliás, no que se refere à maneira como nós estudamos gramática lá no fundamental a vida toda. Nós estudamos tudo de forma muito separada. E quando cai, cai tudo junto. Cai tudo junto. É claro que a gramática tem que ser do jeito que ela é. Tem que trazer os conteúdos como eles são. Mas a gramática, o conhecimento gramatical é muito enciclopédico. Você vai estudando, mas você nunca pode deixar de juntar as peças do quebra-cabeças para que isso faça sentido. Então, nessa aula e na próxima, eu quero falar um pouco ainda de ambiguidade sintática. Na verdade, agora vou falar um pouco dessa teoria. Logo na sequência, na próxima aula, vou falar de uma situação concreta de ambiguidade. Fechou? Vou falar de uma situação concreta de ambiguidade. E logo depois, aí eu vou começar a falar de morfologia, aquele papo de estrutura das palavras, certo? De formação das palavras. E esse é um conteúdo importantíssimo, importantíssimo. Fechou? Ah, só uma coisa. Sabe aquelas aulas de repertório sociocultural que eu estava comentando em sala de aula mesmo? Eu vou postar para você. Mas em conteúdo extra, tá? Para você não perder aquilo. Eu vou postar aquilo como conteúdo extra, para você não perder aquele assunto. Fechou? Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Preste atenção. Morfologia estuda a palavra. Sintaxe estuda a oração. A morfologia estuda a palavra, enquanto que a sintaxe estuda a oração. Não esquece isso não, por favor. Fechado? A morfologia estuda a palavra, a estrutura da palavra, a classe da palavra, a formação da palavra. Já a sintaxe estuda as partes da oração. Sujeito, adjunto, complemento. Pois é. Funções sintáticas do adjetivo, ou função sintática do adjetivo. Tá, do ponto de vista sintático, eu poderia até colocar aqui no plural, ficaria até melhor. Funções sintáticas do adjetivo, porque são 2. Se eu encontrar um adjetivo dentro da oração, esse adjetivo com certeza será adjunto adnominal ou predicativo, um desses 2. Se eu encontrar um adjetivo dentro da oração, com certeza, ou o adjetivo é adjunto adnominal ou é predicativo, um dos 2. Beleza ou não? Entender isso é fundamental para você compreender uma série de coisas. Você encontrou um adjetivo, ótimo. Achou o adjetivo? Beleza. Tenha certeza de uma coisa. Ou o adjetivo é adjunto adnominal ou é predicativo. E se ele for predicativo, ele poderá ser predicativo do sujeito ou do objeto. Claro, do objeto direto ou do objeto indireto. Beleza ou não? Normalmente, quase sempre do objeto direto. Fechou? Tranquilo? Agora, cuidado. Eu não estou dizendo que todo adjunto adnominal é adjetivo e nem estou dizendo que todo predicativo é adjetivo. Eu não disse isso. Mas se for adjetivo,
Ou ele é adjunta de nominal ou é predicativo, um dos dois. E qual é a diferença entre o adjetivo adjunta de nominal e o adjetivo predicativo? A diferença é a seguinte: se o adjetivo for adjunta de nominal, ele fornece uma característica ao substantivo que é própria do substantivo e que não depende do verbo. Não depende da duração do tempo verbal. Não depende do verbo. Não depende da duração do tempo verbal. Por exemplo, a menina triste voltou. Esse triste é um adjetivo. Mas isso é óbvio. É um adjetivo. Claro que é. E nesse caso, esse adjetivo faz o papel de adjunto adnominal com certeza. Porque o fato de a menina ser triste depende do fato de ela ter voltado? Não. Quer dizer que ela só é triste porque ela voltou? Não. Ela continuaria triste mesmo que não tivesse voltado. Ou seja, o adjetivo fornece uma característica ao substantivo que independe do verbo. É adjunta adnominal. Adjetivo sempre vai caracterizar substantivo, ainda que o substantivo esteja implícito. E esse adjetivo pode ser um adjunto adnominal ou pode ser um predicativo, como eu já falei. Quando é que esse adjetivo vai ser uma adjunta adnominal? Quando ele fornecer uma característica que não depende do sentido do verbo. Quando é que ele vai ser predicativo? Quando ele fornecer uma característica que depende do verbo. Por exemplo, a menina está triste. Opa, opa, opa. Quem é que é triste? A menina. Essa tristeza, o adjetivo triste, refere-se ao substantivo menina. Só que entre o adjetivo e o substantivo há um verbo que interfere no sentido. Interfere, inclusive, no tempo verbal. Porque se eu disser a menina estará triste, a característica do adjetivo foi para o futuro. Ela não é triste agora, ela estará. E se eu disser que a menina esteve triste, opa, então ela nem triste é mais, porque esteve é um passado concluído. Veja como que esse triste fornece uma característica ao substantivo, mas que depende da duração do tempo verbal. Depende do quanto tempo o verbo dura, da duração do tempo verbal. Isso aqui só pode ser um predicativo. Do sujeito, né? Porque se refere ao sujeito da oração. É um predicativo do sujeito com certeza. Então, é essa a diferença. O adjetivo é predicativo quando fornece uma característica que depende da duração do tempo verbal. É isso. É essa a diferença. Adriano, mas e se no lugar do verbo estar fosse o verbo ser? E se no lugar do verbo estar fosse o verbo ser? Do tipo, a menina é triste. Aí o triste dependeria do verbo? Claro que dependeria. Dependeria do tempo verbal. Porque se eu dissesse a menina será triste no futuro, a tristeza da menina foi para o futuro. O adjetivo continuaria dependendo do tempo verbal. E se a menina voltou triste? Esse triste, evidentemente, está ligado ao substantivo. Está ligado ao substantivo. Porque ela voltou triste. A menina que voltou triste. Alguém pode pensar, mas Adriano, isso não é um advérbio de modo? Não. Seria advérbio de modo se fosse tristemente. Além do mais, se fosse advérbio, seria invariável. Se fosse advérbio, seria invariável. E essa palavra é variável. Prova disso é que se eu colocar no plural, as meninas voltaram tristes. Se eu colocar no plural, as meninas voltaram tristes. O adjetivo também vai para o plural. O adjetivo também vai para o plural. Fechou? Então isso aqui é um adjetivo, sim, que concorda com esse substantivo. A pergunta é, achei um adjetivo? Claro. Então esse adjetivo é adjunta de nominal ou é predicativo? Esse aí é o quê? É predicativo com certeza. Com certeza é predicativo. É porque se eu mudar o tempo verbal, a menina voltará triste. Ou seja,
A menina só estava triste enquanto voltava. Veja como que esse adjetivo dá ao substantivo uma característica, mas é uma característica atrelada ao tempo verbal. É uma característica associada ao tempo verbal, que depende do tempo verbal. Fechou? Tranquilo? Beleza, beleza? É isso. Outro predicativo do sujeito. Outro predicativo do sujeito. Tranquilo? Agora, olha isso aqui. A menina encontrou a roupa azul. A menina encontrou a roupa azul. Quem é que é azul? É a roupa, claro. Não vai ser a menina, né? Sintaticamente seria possível que fosse a menina, mas pelo sentido, melhor não, né? O adjetivo azul refere-se à roupa. A pergunta que eu faço é, a roupa, o que é mais provável? Que a roupa já fosse azul quando foi encontrada, ou ela ficou azul quando foi encontrada? É claro que é muito mais provável que a roupa já fosse azul, ou seja, a roupa não ficou azul porque foi encontrada, ela já era azul. O fato de a roupa ser azul depende do verbo encontrar? Não. Se o adjetivo fornece uma característica que não tem a ver com o tempo verbal, adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Tá aí, ó. Adjunto adnominal. Agora, se a menina julgou o pai triste, no sentido de que ela achou o pai triste, no sentido de que ela pensou que o pai estivesse triste, se ela julgou o pai triste, no sentido de ter imaginado que o pai fosse triste, ou estivesse triste, veja que triste concorda com pai. Agora, esse pai é triste mesmo? Ou ela é que acha que ele está triste? Ela é que acha que ele está triste. Ela é que acha que ele está triste. Ou seja, o adjetivo fornece a pai, fornece ao substantivo uma característica que não é própria. Uma característica, inclusive, hipotética. Porque é uma característica que está submetida ao julgamento, ao verbo julgar. Ao verbo julgar. Claro que, nesse caso, triste é um predicativo. E é um predicativo do objeto. Porque o pai é objeto, não é sujeito. Quem julga, julga alguém. Julga alguém. Esse o pai não pode ser o sujeito, é o objeto. Compreender isso é compreender um negócio bem interessante e que a maioria não entende, e isso vai resolver diversas situações de ambiguidade para você. Isso vai resolver várias situações de ambiguidade para você. Porque olha só o que acontece. Eu estou falando de função sintática do adjetivo. Ou seja, qual é o comportamento do adjetivo dentro da oração? Dentro da oração, o adjetivo pode ser uma adjunta de nominal ou pode ser um predicativo. Ou pode ser um predicativo. Fechou ou não? Se é predicativo, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Concordou? Beleza? Na sequência, eu vou falar de caso concreto de ambiguidade para você. Assista na sequência aí, por favor. Até! E aí, beleza, beleza? Dando sequência àquela aula que nós terminamos agora há pouco. Você acabou de assistir agora há pouco, em que eu falava sobre a teoria do adjetivo, a teoria sintática do adjetivo. É porque nós estamos falando de ambiguidade sintática. Aquela ambiguidade associada à estrutura da oração, à estrutura da frase. Lembra? Aí eu dizia para você que adjetivo é uma classe morfológica. E essa classe chamada adjetivo pode fazer o papel de adjunto adnominal ou pode fazer o papel de predicativo. O adjetivo pode ser um adjunto adnominal ou pode ser um predicativo. E eu dizia o seguinte, o adjetivo é um adjunto adnominal quando não depende do sentido do verbo. Ele atribui uma característica ao substantivo sem depender do sentido do verbo. E ele é um predicativo quando atribui uma característica ao substantivo
dependendo do sentido do verbo. Aí eu prometi para você que nessa aula eu falaria de uma situação prática do assunto. Olha só, a mulher achou a roupa velha. A mulher achou a roupa velha. Qual é a ambiguidade acima? Letra A. Ué, eu não sei se a mulher encontrou aquela roupa que já era velha ou se ela pensou que a roupa estivesse velha. Ou seja, o achou pode ter o sentido de encontrou ou pode ter o sentido de julgou. Pode ser que ela tenha encontrado a roupa velha, e se ela encontrou a roupa velha, velha faz papel de adjunta de nominal. Porque velha é um adjetivo, concorda? Claro, velha é um adjetivo. E é um adjetivo ligado à roupa, é o mais óbvio. É a roupa que é velha. Agora, se ela encontrou a roupa velha, então velha dá uma característica ao substantivo que independe do verbo. Porque a roupa não ficou velha porque foi encontrada, ela já era velha. Ela não ficou velha porque foi encontrada, a roupa já era velha. Então é importante que você entenda isso. É importante que você guarde isso. A roupa já era velha. Fechou? Tranquilo? Beleza, beleza? Então tá. Agora, se ela jogou a roupa velha, se ela jogou a roupa velha, é porque a roupa é velha mesmo ou ela pensou que a roupa fosse velha? Ela pensou que a roupa fosse velha. Ou seja, nesse caso, velha é um predicativo do objeto, que se refere ao objeto, porque ela julgou. Ou seja, ela pensou que a roupa fosse velha, pensou que a roupa estivesse velha. Então, velha dá uma característica à roupa que independe ou depende do verbo? Depende do verbo. Porque se ela pensou que a roupa fosse velha, a roupa não é velha com certeza. O fato de a roupa ser velha não depende só da roupa, depende do julgamento, do julgar. Então é predicativo do objeto. Interessante isso, né? Porque o duplo sentido de um verbo provocou ambiguidade na frase toda, fazendo com que não fosse possível classificar velha como adjunto ou como predicativo. Porque se o verbo tiver um sentido, velha é adjunta de nominal. Se o verbo tiver outro sentido, velha só pode ser predicativo do objeto. Fundamental que você entenda isso. Importante demais que você compreenda isso. Qual é a diferença entre polissemia e ambiguidade? Olha, vários autores diferenciam de várias maneiras. Muita gente fala, por exemplo, que a polissemia é intencional e a ambiguidade é acidental. Mas eu prefiro aqueles que dizem o seguinte: polissemia são os vários sentidos de uma palavra. A ambiguidade são os sentidos possíveis de uma frase. Polissemia, palavra. Ambiguidade, frase. Nesse caso, eu poderia até dizer que a polissemia do verbo achar provocou ambiguidade na frase toda. Principalmente uma ambiguidade sintática, porque eu não sei qual é a classificação sintática de velha. Se velha é adjunta de nominal ou se é predicativo do objeto. Qual é a ambiguidade acima? Não se sabe se a mulher encontrou a roupa velha ou se ela julgou a roupa velha. Letra B. Que causou a ambiguidade? Você pode explicar de duas formas. Ou pode explicar que foi a polissemia do verbo achar, que pode ter o sentido de encontrar ou o sentido de julgar, ou então pode falar que o adjetivo velha pode ser classificado como adjunta de nominal ou como predicativo do objeto. Mas a melhor resposta é a que reúne tudo isso, né? Você pode falar que a polissemia do verbo achar levou a uma não classificação sintática do adjetivo velha. Porque se o verbo tiver o sentido de encontrar, velha é classificada como adjunta de nominal. Se tiver o sentido de julgar,
Então, velha é classificada como predicativo do objeto. Olha essa letra C. Alterando apenas a ordem das palavras, reescreva a frase de duas formas, dando em cada caso apenas uma interpretação. Dando em cada caso apenas uma interpretação. Olha que interessante. Eu quero alterar apenas a ordem das palavras. Vamos fazer o seguinte. Se eu quiser que velha seja adjunto adnominal, com certeza eu vou pegar a velha, ou melhor, vou pegar a palavra velha e vou colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. A mulher achou a velha roupa. Porque se eu disser que a mulher achou a velha roupa, então, com certeza, a roupa é velha. Agora, se eu pegar a palavra velha e colocar aqui, ó, a mulher achou velha a roupa. Opa! Agora, velha é predicativo, porque agora ela pensou que a roupa fosse velha. Ela achou velha a roupa. Interessante, né? Isso mudando apenas a ordem das palavras. Eu vou apagar aqui, porque eu quero explicar algumas consequências disso para você. Eu sou obrigado a explicar para você algumas consequências importantes desse fato. Olha só. Apagar aqui para você e vou explicar esse negócio. Importante demais, importante demais. Olha só. Vou até colocar a frase de duas formas, ou a mesma frase duas vezes. Vou colocar assim, ó. A mulher achou. Acho que não vai caber aqui. Vou até diminuir um pouquinho. Achou a roupa velha. A mulher achou a roupa velha. A mulher achou a roupa velha. Beleza? No primeiro caso, eu quero que velha seja adjunta adnominal. No segundo caso, eu quero que velha seja predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você, que pode ajudar você em algumas situações, e isso cai em algumas provas, tipo o NIRV, algumas provas que cobram mais gramática mesmo. A mulher achou a roupa velha. Se eu achar que velha é adjunta adnominal, então o objeto direto é isso aqui tudo, ó. A mulher achou a roupa velha. Então o objeto direto é isso tudo. O objeto direto é isso tudo. Por quê? Porque o adjunto sempre faz parte da estrutura a qual ele se refere. O adjunto adnominal ligado ao sujeito está dentro do sujeito. O adjunto adnominal ligado ao objeto está dentro do objeto. Consequentemente, se eu quiser colocar, por exemplo, um pronome oblíquo, fica assim, ó. A mulher achou-a. Fica assim. A mulher achou-a. A mulher achou-a. Ou seja, o pronome oblíquo substitui o objeto todo. Substitui o objeto todo e é fundamental que você compreenda isso. É importante demais que você compreenda isso. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Agora, me ajude aqui, por favor. Se eu achar que velha é predicativo do objeto, então o objeto direto é só isso aqui, ó. Diferentemente dos adjuntos adnominais, porque os adjuntos adnominais sempre fazem parte da estrutura. O adjunto adnominal ligado ao objeto está dentro do objeto.
Já os predicativos nunca fazem parte da estrutura. O predicativo do objeto, certo? Não está dentro do objeto. Ele está fora do objeto. O predicativo nunca faz parte da estrutura. O predicativo do sujeito não faz parte do sujeito. O predicativo do objeto nunca faz parte do objeto. Então, se eu colocar um pronome oblíquo, fica: a mulher achou a velha. Olha que interessante. Porque se velha é adjunta de nominal, o pronome substitui tudo. Mas se velha é predicativo do objeto, então o pronome substitui apenas a parte, não é? Que tem artigo e substantivo nesse caso. Não substitui a palavra velha. Tanto é verdade que muita gente usa isso como macete para saber se o termo é um predicativo ou se é um adjunto. Coloca o pronome oblíquo. Se o pronome oblíquo substituir tudo, é porque velha é adjunta de nominal. Mas se o pronome oblíquo substituir, não é, só esse pedaço e deixar o adjetivo de fora, é porque o adjetivo é predicativo. Fechou? Beleza? Por exemplo, se eu escrever assim, ó: o juiz julgou o réu inocente. Julgou o réu inocente. Quem que é inocente? É o réu. É o réu que é inocente. Mas o réu é inocente com certeza ou foi o juiz que julgou? Opa, foi o juiz que julgou. Ou seja, a inocência do réu é uma certeza ou depende do verbo? Depende do verbo. Tanto é verdade que se eu colocar um pronome oblíquo fica: o juiz julgou o inocente. O inocente fica fora do pronome oblíquo. Aí é certeza, então, que esse inocente é predicativo do objeto. Certo? Beleza? Agora, e se eu disser que a mulher encontrou o homem inocente? A mulher encontrou o. Opa! O inocente não ficou de fora. Isso prova que esse inocente só pode ser adjunta de nominal. Fechou? Na sequência, eu vou falar de morfologia e de assunto que está dentro lá da sua apostila. Falar sobre morfologia com você, tá certo? Mas antes eu vou dar uma aula para te lembrar algumas características gerais da gramática que são importantes para que eu possa introduzir morfologia logo na sequência e falar bastante de gramática mesmo, tá? E não se esqueça do que eu falei, tá? Não se esqueça do que eu falei. Esse assunto é importante, sempre cai, a ambiguidade sempre cai. Por isso que eu reservei essas aulas para falar disso, já que nas gramáticas e nas apostilas esse conteúdo aparece separado, aparece adjetivo num capítulo, adjunta de nominal em outro capítulo, predicativo em outro capítulo. Fechou? Anote aí. Um abraço.